pessoal, tudo bem? Bom, aqui é a Cibele, né? E eu vou explicar para vocês um pouquinho desse material de cinemática. A gente começa com os conceitos iniciais da mecânica e a velocidade média, que é um dos primeiros aprendizados que a gente tem da física no ensino médio. Mesmo no nono ano, muitas escolas já começam com a cinemática, mas é um dos primeiros contatos que vocês têm com a física. Aqui, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é para olhar para essas duas imagens e me responder onde que a gente precisa levar em conta o tamanho do automóvel. Ou seja, onde que faz diferença eu estar com um Uno ou com um sedã grandão, né? Ou uma caminhonete, por exemplo, numa estrada ou numa garagem tentando estacionar numa vaga. Na primeira imagem, o carro é considerado um ponto material, pois seu tamanho é desprezível em relação ao tamanho da estrada. Ou seja, aqui, esse carro, não faz diferença se você está com a caminhonete ou um Uno, você não vai chegar primeiro porque a caminhonete é maior. Pode sim por ela ser mais possante, mas não porque ela é maior. O tamanho dela é desprezível, certo? Agora, se você estiver na segunda imagem, numa garagem, o mesmo carro, né, no caso, um sedã ou o Uno, ele é considerado um corpo extenso. Por quê? Porque o tamanho dele é quase do tamanho da vaga. Então, as suas dimensões, o seu tamanho, precisa ser levado em consideração. Então, aqui eu preciso ter um tamanho de carro que caiba na vaga. Aqui, qualquer carro vai caber na estrada, porque a estrada é muito longa, ok? Então, quando o exercício te dá uma situação onde não faz diferença você ter o tamanho do carro ou do corpo que está lá, um trem, um caminhão, a gente chama ele de ponto material. Quando a gente precisa saber o tamanho do carro para poder fazer o exercício, porque faz diferença, a gente vai chamar ele de corpo extenso, extenso de grande. Ponto material porque é um ponto cheio de matéria, né? Então é como se ele fosse um pontinho na estrada. Aqui ele é um corpo extenso, grande para a garagem, ok? Vamos lá. Agora a segunda pergunta que vem para vocês. A ave está se movimentando nessa imagem, nesse GIF aqui? E aí eu quero que vocês analisem um pouquinho, né? A gente tem duas aves, tem um carrinho vermelho, uma ave, um garotinho aqui, um rapaz andando na calçada, uma rua. E a pergunta vai ser respondida. Depende do referencial. Ou seja, depende do ponto de vista. Referencial é ponto de vista. Depende do ponto de vista em que levaremos em conta na hora de responder. Se vamos observar no referencial do rapaz, esse cara que está andando aqui, ó, a ave sim está se movimentando. Se vamos observar do referencial do veículo, a ave não está se movimentando. Ou seja, aqui, ó, ela está indo junto com o veículo. Se você fosse uma pessoa olhando pela janela do veículo, você não ia ver essa ave se movimentar. Isso ocorre porque se movimentar é modificar nossa posição em relação a um referencial. Então, eu só posso dizer que eu estou me movimentando quando eu estou mudando de lugar, né? Modificar nossa posição é mudar de lugar, é se afastar ou se aproximar. No referencial do rapaz, primeiro essa ave vai se aproximar. Depois que eles cruzarem, a ave começa a se afastar do rapaz. Então, ela está mudando de lugar, ela está se movimentando. Para o carro, a ave está sempre na mesma distância. Então, ela não tem movimento. A gente fala que ela está em repouso em relação ao carro. Então, quando a gente vai responder sobre movimento e repouso, tem que ser sempre em relação a alguém. Em relação ao carro, ela está em repouso. Em relação ao rapaz, ela está se movimentando. Isso também serve para as árvores. Em relação às árvores, a ave está se movimentando, certo? Então, eu espero que fique claro essa ideia de movimento e repouso aí. E aí, eu venho perguntar para vocês duas imagens, né? Aqui eu tenho Pegadas na Areia, um poema muito bonito chamado Pegadas na Areia. E aqui a gente tem uma rodovia, um mapa, né? É a rodovia Rio Santos, a gente chama ela de Rio Santos. Então, começa aqui em Santos e vai seguindo todas as praias até chegar no Rio de Janeiro. Aqui tem outras rodovias, né? Essas setinhas são outras rodovias, mas é a BR-101 que vai passar aqui nesse pedacinho.
ok? E eu vou perguntar para vocês quais são as semelhanças dessas imagens. As duas imagens apresentam caminhos, está certo? É o caminho que eles percorreram, ou que eu vou percorrer, né? Tanto faz. Esses caminhos a gente chama de trajetória. O que é a trajetória? É a soma dos pontos por onde o corpo passou. É a soma. Se eu juntar todos os pezinhos aqui, ó, for ligando esses pezinhos, eu vou ter um caminho aqui que é a trajetória desses dois. Quando eu tiver aqui, somar todos os pontos que o carro passou, eu tenho a trajetória do caminho que ele fez. Essa trajetória é muito importante. Então, lá no exercício vai aparecer a trajetória do corpo e você já vai saber que trajetória é o caminho. Mas a pergunta é, a trajetória é a mesma para todos os observadores? Será que todo mundo que olha vê a mesma trajetória? Um trem está com grande velocidade e um lustre que está lá dentro se solta do teto e cai. Qual será a sua trajetória? Ó, o lustre é esse pretinho, né? Tá bem rápido, eu falei para vocês que é grande velocidade. Esse trem tá com um lustre, né, que é esse pretinho, que vai cair no chão. E a pergunta é, será que esse rapaz aqui, ó, dando tchauzinho pro cara que tá lá dentro, vai ver a mesma trajetória que o rapaz lá dentro? Não. A trajetória depende do referencial. Isso é muito importante. Percebam que, lembra? Referencial é ponto de vista? Então, tudo aqui vai depender do seu ponto de vista. A trajetória depende do referencial. Um observador que está no vagão, aqui dentro, do ladinho do lustre, verá uma trajetória retilínea, caindo para baixo, vertical aqui, pois o lustre cai exatamente embaixo do ponto onde ele estava. Então, se uma pessoa estivesse aqui, o lustre ia cair na cabeça dela, certo? O lustre cai retinho onde ele estava. O observador que estava do lado de fora do trem verá uma trajetória parabólica, porque o lustre cai e vai para frente com o trem ao mesmo tempo. Parabólica de uma parábola, né? Então, vocês lembram das parábolas? Vocês estudaram em matemática, isso aqui é um pedaço de uma parábola. Ele não está caindo aqui em linha reta, é uma parábola. E ele vai para frente com o trem e cai, para frente com o trem, cai, para frente, cai, para frente, cai, para frente, cai. Então, ele vai aparecer, ó, exatamente embaixo do ponto em que ele se soltou, mas com o trem andando, a gente vê a trajetória parabólica. Para quem está fora, é parabólica. Para quem está dentro, retilínea e cai exatamente embaixo de onde ele estava. Uma coisa legal de vocês fazerem um exercício aqui, não vai dar para fazer agora porque está todo mundo em quarentena, mas em algum momento que você estiver no carro com o seu celular, pensa, você está segurando o celular, se o celular cair, ele cai no seu colo ou ele é jogado para trás ou ele é jogado para frente? Quando a gente derruba alguma coisa dentro do carro em velocidade, esse objeto cai exatamente embaixo de onde ele está, no nosso colo. O celular não atinge o seu corpo, ele não vai lá no vidro da frente, ele não voa, ele só cai. E quando o lustre cai, ele cai em linha reta. Então não existe nenhuma outra força atuando aqui que não seja a força que a gravidade vai atuar nesse corpo, beleza? Ótimo. Vamos para o segundo ponto. Olha à direita essa imagem. Então, aqui agora é o terceiro conteúdo, a gente já falou de ponto, material e corpo extenso, já falou de trajetória, explicamos o que é referencial, movimento e repouso. A gente vai falar um pouquinho aqui dessa imagem. E eu vou perguntar o que significam esses números. Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho dessa imagem, certo? O que significam esses números nessa imagem? Nessa imagem, esses números marcam a posição, né? Então, aqui eu tô no zero, ó, a rodovia começa em Santos, no zero, aí eu vou andar para o quilômetro 12, 45, 73, cada uma dessas praias, né? Isso aqui são nomes de praias, são lugares em que você está em relação ao zero, a Santos. Então, o Guarujá são 12 quilômetros depois de Santos. Aqui, Bertioga, são 45 quilômetros. Boracéia, 73 quilômetros. Aí a gente vai ter Juré, Juqueí, vai continuar aqui com outras praias, né? E todas elas com a quilometragem em relação a Santos. Ó, eu não posso dizer para vocês que a Juré está 80 quilômetros de Boracéia. Não, é 80 de Santos. Boracéia está a 73. Então, aqui a diferença são 7 quilômetros, certo?
Então, que fique claro para vocês que esse número marca a posição em relação a um referencial, ao zero, ok? Os números marcam a posição do espaço em que o corpo se encontra. Trabalhamos também com variação de espaço. Esse triângulo aqui, gente, também conhecido por vocês como delta, né? Aquele delta do Bhaskara, é uma letra grega. A gente não vai usar a fórmula de Bhaskara, tá? É a mesma letra, mas significa outra coisa. Aqui, esse delta é a variação do espaço. Essa variação do espaço é calculado por espaço final menos inicial. Toda vez que vocês verem esse triângulo na física, quer dizer o final menos o inicial, certo? Posição final é onde o corpo se encontra. No caso aqui, vamos dizer que ele saiu de Boracéia e foi para Jureia. Então, Jureia é a posição final, 80 quilômetros, ou quilômetro 80, e a posição inicial é a Boracéia, 73. Então, para eu calcular quanto esse corpo variou o espaço, é só subtrair 80, né, menos 73, que vai dar 7. Essa é a nossa variação de espaço, também chamada de deslocamento, ok? Importante. A variação de espaço também é chamada de deslocamento e representada por ΔS. Lê-se ΔS. Delta aqui, S aqui. Medida em metros, tá? No sistema internacional. Ah, mas você mediu em quilômetros no slide anterior. Eu medi em quilômetros porque a gente estava numa unidade usual. O sistema usual permite quilômetro, mas o sistema internacional só aceita em metros, ok? Essa variação do espaço, que é o deslocamento, é calculado como a posição final menos a inicial, independentemente do que acontecer no meio da trajetória. Ou seja, pode ignorar se o carro quebrou, se o carro parou, foi e voltou. Olha aqui a nossa Joaninha. Ela vai andar, certo? Por um caminho todo doido, e o deslocamento, aqui é distância, né? O vermelho é o deslocamento. O deslocamento entre A e B vai ser a linha reta, ó. É posição final menos inicial e vai medir em metros essa distância. Sempre calcule posição final menos inicial. A distância percorrida no desenho é em azul e o deslocamento em vermelho, como eu disse para vocês. Ok? E agora vamos falar de outra coisa, mais importante. É um aparelho que a gente vê muitas vezes, né, no dia a dia, e eu quero saber o que ele mede. Esse aparelho, a gente tem ele no carro. E ele, na verdade, chama velocímetro. E ele mede a velocidade. No nosso carro, ele mede a velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade naquele instante. Ela vai fazer uma conta naqueles segundos, né, nos últimos segundos do carro, e vai conseguir calcular a velocidade instantânea. Às vezes, ele usa milésimos de segundos para fazer a conta. E o que é velocidade? Velocidade é a relação entre espaço e tempo. Ou seja, velocidade é a mesma coisa que ter movimento, não é? Então, para ter velocidade, você fala, o que é uma pessoa que tem velocidade? Aquela que está se movimentando. Então, velocidade é você mudar de lugar no tempo. Lembra que eu falei que ter movimento é sair do lugar? Então, velocidade é sair do lugar no tempo. Então, a gente vai dividir os metros por segundo. Aqui eu vou fazer o espaço e o tempo, certo? No sistema internacional em metros por segundo, dividindo o metro por segundo. No nosso sistema usual, a gente usa quilômetros por hora. Não tem problema usar quilômetros por hora. Só se ele pedir sistema internacional. Se o exercício pedir o sistema internacional, teremos que fazer em metros por segundo. No velocímetro, medimos a velocidade em poucos segundos, como eu disse para vocês. Mas nos exercícios, vamos usar a velocidade média dos movimentos. Então, é o espaço total dividido pelo tempo total. Ou seja, o deslocamento dividido pelo tempo que demorou. Aqui é o deslocamento dividido pelo tempo que demorou, ok? Aqui, ó, vamos dividir o deslocamento, ΔS, sobre ΔT. O que era o delta? Variação. Então, aqui eu tenho a variação do tempo. O tempo final menos inicial. Então, do mesmo jeito que a gente fazia para o espaço, a gente vai fazer para o tempo, ok? Então, o triângulo, que é o delta, né, vai ser sempre final menos inicial. A gente vai trabalhar com dividir os metros por segundos no sistema internacional, ou nos exercícios normais, dividir quilômetro por hora, que a gente chama de sistema usual do Brasil, né? A gente sabe que os Estados Unidos usa milhas por hora.
E aqui vem um exemplo, né, do carinha na velocidade média. Gente, a velocidade média, ela é calculada entre 2 pontos e vai ser sempre o mesmo valor. Por quê? Porque é uma velocidade constante. A gente só vai trabalhar com velocidade constante nesse momento. O cara acelerando, ó, ele tá correndo. Ele vai andar 10 metros em 2 segundos. Então, ele anda 20 metros em 4 segundos, 30 metros em 6 segundos, 40 metros em 8 segundos. Se eu dividir 10 por 2, 20 por 4, ou 30 por 6, ou 40 por 8, essa velocidade média vai sempre dar o mesmo valor, que nós temos 5 metros por segundo. Então, esse carinha anda sempre a 5 metros por segundo. Velocidade média, um exercício para vocês. Veridiane e sua mãe saíram de Uberlândia às 12 horas, com destino a Cristalina, uma cidade no interior de Goiás, que dista aproximadamente 300 quilômetros de Uberlândia. Ou seja, a distância entre Cristalina e Uberlândia são 300 quilômetros. É o que elas vão andar. Elas pararam em Catalão às 13h30 para almoçar e demoraram 1h30 minutos para seguir viagem. Sabendo que elas chegaram em Cristalina às 17 horas, responda: qual foi a velocidade média desenvolvida por Veridiane e sua mãe? Essa é a mesma velocidade que marcou o velocímetro do carro delas? Por quê? Então aqui, gente, eu vou descobrir o quê? O tempo que elas demoraram. Elas saíram de Uberlândia às 12 horas e chegaram em Cristalina às 17 horas. Não interessa se elas pararam, se elas demoraram, se elas voltaram, o que elas fizeram. Me interessa que elas andaram 300 quilômetros em 5 horas. Então, a gente vai pegar a velocidade média dividindo os 300 quilômetros pelas 5 horas, né? Que é 17 menos 12. Então, a gente vai descobrir que a velocidade do carro delas é 60 quilômetros por hora. Ignore o tempo em que elas ficaram paradas, não faz diferença. Elas demoraram para chegar. Então, a velocidade delas, a velocidade média diminui. E por que essa mesma velocidade que marcou o velocímetro do carro delas? Por quê? Não, o velocímetro do carro mede a velocidade instantânea. E o calculamos com a velocidade média. Aqui a gente calculou a velocidade média. O velocímetro do carro marca instantânea. Como elas ficaram paradas por 1h30, com certeza elas tiveram maior velocidade no tempo que estavam andando, né? Porque ficar parada, na hora de tirar a velocidade média, isso cai. Então, fica para vocês essa dica e esse exercício que é simples, né? Só dividir o espaço pelo tempo. Aqui vem uma explicação de transformar as velocidades de quilômetros por hora para metros por segundo, né? Então, assim, se eu tenho x quilômetros por hora, 1 quilômetro são 1000 metros. Então, vai ser x vezes 1000 para passar para metro. E x dividido por hora vai ser x dividido por 3.600 segundos, ok? Se eu simplificar, fica 10 sobre 36. Se eu cortar esse zero e passar uma vírgula aqui, ó, dividir em cima e embaixo por 10, o x quilômetros por hora é a mesma coisa que x dividido por 3,6. Então, a gente tem um númerozinho mágico nessa matéria, que é o 3,6, que vai transformar quilômetros por hora para metros por segundo e metros por segundo para quilômetros por hora. Esse número mágico é o 3,6. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, dividimos por 3,6. Pensa assim, ó, quilômetro por hora é uma coisa grandona, então tem que dividir por 3,6 para virar metros por segundo. E metro, que é uma coisa menor, tem que multiplicar por 3,6 para virar quilômetro, certo? Então aqui a gente vai trabalhar com essa tabelinha demais. Valeu? E por último, né, a gente tem aqui a classificação dos movimentos. Por conta da velocidade, a gente tem duas classificações. O movimento pode ser progressivo ou retrógrado, tá? Cuidado com essa palavra, retrógrado. O sinal da velocidade determina se o movimento é progressivo, ou seja, velocidade positiva. Tá progressivo, tá progredindo, indo para frente. A velocidade é positiva. Retrógrado é o que vai para trás, ou seja, tem velocidade negativa. Mas existe velocidade negativa? Existe sim, quando você está voltando. Lembra daquela rodovia que eu mostrei lá atrás? Quando eu vou para frente, é positivo. Quando eu volto, é negativo, porque o espaço é sempre posição final menos a inicial. Então, olha para o gráfico. Se a posição for lá embaixo e subir,
Movimento progressivo. Eu estava no negativo, fui para o zero e comecei a aumentar os números. Aqui eu estava no número grande, positivo, e fui diminuindo até o zero e depois comecei a diminuir dentro dos negativos. Movimento retrógrado, ok? Beleza? Espero ter ajudado, espero que a velocidade fique clara para vocês. E aqui a gente encerra essa aula. Beijinho, tchau, tchau.